A Isabela está ao vivo agora conosco, diretamente de Orlando. Ela já fez, o seu papel, que foi sair de Tampa, onde o risco está altíssimo para as próximas horas. Muito bem, boa tarde, Isabela. Seja muito bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Olá, gente, boa tarde. Muito bem, Isabela, conta pra gente como vocês receberam esse aviso e qual foi a primeira atitude, dos moradores aí da cidade. Até porque, segundo as notícias locais, a prefeita de Tampa, Jane Castor, falou que quem ficasse na cidade morreria, Então isso gerou um impacto grande para vocês aí, Isabela? Sim, com certeza. Primeiro, é muito importante entender que a prefeitura ela te prepara para isso. Então, é muito importante você acompanhar as notícias, acompanhar as coisas que eles estão postando, principalmente os canais oficiais, Então, a gente recebeu primeiro um alerta que ia ser uma tempestade. Só que essa tempestade ela se transformou em um furacão numa categoria, se não me engano, foi 2 ou 3, muito rápida. Então, começou a se tornar uma preocupação. E aqui a gente brinca, que se os americanos não estão preocupados, você também não tem que estar, Porque muitas vezes acontece só um alagamento ou uma chuva forte. Só que dessa vez os americanos realmente começaram a sair e eu acredito que a gente ficou mais preocupado depois que a prefeita de Tampa, ela realmente falou, se vocês não evacuarem, vocês vão morrer. Então, foi um grande alerta. Infelizmente, algumas pessoas não acreditam e continuam em Tampa, mas a maioria, principalmente quem tem família, crianças, a maioria saiu. Eu saí de Tampa, eu moro numa cidade que chama Clearwater, que é uma península de Tampa e que precisa de pontes para chegar até ela. 12 dias atrás, a gente enfrentou uma super, super tempestade que as pontes elas ficaram até bloqueadas. Sábado passado, eu fiz um trabalho voluntário para ajudar a limpar as praias. A gente tirou mais de 10 quilos de lixo por conta da chuva. Então, a gente só fica pensando como é que vai ser esse impacto de um furacão, sendo que uma tempestade já foi um caos. Muitos carros elétricos pegam fogo e se você, às vezes o carro está dentro da casa, não tem ninguém dentro da casa, a casa também pega fogo. Então, é uma grande preocupação. Porque se você fica, você tem uma certa preocupação, uma certa situação. Você tem que estocar água, a energia ela vai acabar por tempo indeterminado. Se sabe que a energia e a água vai ser cortada, então você tem que pensar em tudo e é um estresse que vocês não conseguem imaginar. Além de sair, além de evacuar, a gente não sabe quando a gente vai voltar para nossa casa e qual vai ser a situação que vai estar, se a nossa casa vai estar de pé e como a nossa cidade vai estar quando a gente voltar. Então, é uma situação super estressante, mas mesmo assim, evacuar, pegar as coisas mais, documentos, pertences importantes e sair foi a maior decisão que a gente fez. Em relação ao vídeo que a gente colocou aqui também, que você nos havia encaminhado, muitos mercados aí estão com os estoques vazios e filas também em postos de combustíveis. Essa situação tem preocupado também porque pode também acontecer que o mantimento acabe nesses locais onde o furacão possa passar também. Como está essa situação específica aí também? Sobre os postos de gasolina, muitos já acabaram e estão até lacrados assim com uma folha escrito "estamos sem gasolina". A preocupação de evacuar é não saber se vai ter gasolina para voltar. Imagina, eu agora estou em Orlando, mas eu não sei se eu tenho que salvar toda a gasolina que eu tenho no meu carro, porque a gente não sabe se quando voltar, se a gente precisar de gasolina, se a gente vai ter. Então, essa é uma situação dos postos. A questão de água, nos mercados, eles tinham no máximo 2 fardos de água por pessoa, 2 galões de água por pessoa. A gente tinha, seis pacotes de água estocados, o que não era suficiente e o que a gente estava preocupado. E a questão de comidas enlatadas. A gente tem que comer comida enlatada, porque se a energia é cortada, o fogão não é a gás, o fogão é elétrico. Então, tem uma preocupação do que a gente vai comer. Então, aí que as comidas enlatadas, infelizmente, acabam salvando a gente. Quando eu fui no mercado, ainda tinha alguns feijões enlatados, vegetais enlatados. Eu até comprei alguns, porque eu achei que a gente não ia ter que evacuar, mas
Sardinhas, por exemplo, já tinham acabado já, porque eu acho que é uma das coisas mais fáceis de comer enlatado, mas pela sobrevivência não tem como. Muitas pessoas também pegam lata de lixo, higienizam e colocam água dentro para usar como descarga, para usar também para escovar o dente. Banheiras também, eles enchem de água, tampam para poder usar, para fazer higiene, etc. Então, se você fica, você tem uma certa situação que você tem que se adaptar, mas se você vai embora também, é outra situação totalmente diferente. Eu lembro que a gente não sabia, se eu não me engano, tava categoria 3, e eu tava assim, tá, se a gente fica, eu tenho que fazer mercado, mas se a gente vai, eu não posso fazer mercado, porque eu não posso deixar coisa na minha geladeira. E eu não sei se eu vou ficar 1, 2 semanas fora de casa. E se a energia acabar? Eu vou perder tudo da minha geladeira, tudo vai ficar podre. Então, são preocupações. Se você fica, é uma preocupação. E se você vai, é outra preocupação totalmente diferente. E você provavelmente não passou por uma situação como essa. Você havia falado ali que tempestade sim, até você ajudou nessa questão de recolhimento do lixo, mas você está nos Estados Unidos há 3 anos, ou seja, você foi sozinha para ir, né? Só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho a situação, porque muitas pessoas estão na mesma situação que você, muitos brasileiros acabam indo também para a Flórida, né? Ganhar a vida da sua maneira. E é importante a gente citar aqui também, Isabela, como está a sua família, né, nesse momento, porque eles não estão aí contigo, né? Você está aí com seu marido, é isso, né? Que você conheceu aí na Flórida, se eu não me engano. Então fala um pouco pra gente como está o coração, né, da sua família que é brasileira e está acompanhando todas essas notícias nesse momento. Eu chego até a me emocionar, desculpa, porque eu sei como deve estar a preocupação aí a galera do Brasil. Minha família tá assistindo, um beijo pra eles. Mas é muito triste porque eu tento me colocar no lugar, se fosse uma filha minha, em outro lugar, onde vai acontecer uma catástrofe dessa. É muito preocupante porque a gente realmente não sabe como a nossa cidade vai estar quando a gente voltar. E eu morava em Washington, D.C., e eu gostava muito de morar lá. E eu me mudei em fevereiro pra Clearwater. E eu amo aquela cidade como se eu tivesse nascido lá, sabe? Então, ver que é uma cidade tão bonita, ela foi nomeada em 2018 uma das praias mais bonitas dos Estados Unidos. Meu sonho sempre foi morar na praia e é por isso que eu faço trabalho voluntário, é por isso que eu acredito que a gente tem que cuidar da nossa comunidade. Mas é extremamente triste não saber como a nossa casa vai estar quando a gente voltar, sabe? Por mais que essas coisas aconteçam na Flórida, é um lugar que eu me encontrei, é um lugar que eu amo morar. Só que me faz repensar. Hoje sou só eu e meu marido, mas e se eu tivesse um filho e eu tivesse que evacuar, sabe? Então, comprar casa. Imagina pessoas que compram casa aqui, por mais que tenham um seguro, imagina todo o transtorno de você ver que tudo que você construiu, tudo que você construiu com seu dinheiro, que você comprou, desmorona, sabe? Ou pega fogo, acontece enchentes. Vocês não têm noção de como tava semana passada no trabalho voluntário. Várias casas estavam com sofá, mesa, tudo fora, porque uma vez que tá alagado, você não pode manter aquelas coisas. Porque se a mesa ou o sofá, mesmo que você limpe, ele vai mofar, ele vai ter bactéria. Então, é muito triste um lugar tão bonito como esse acontecer esses desastres que são naturais, não tem como a gente controlar, mas é algo que a gente para pensar, sabe? Vale realmente a pena? Eu sei que a temporada de furacão, gente, é de junho até novembro. É quase metade do ano só com riscos de furacão. E eu não sei se vocês ouviram, eu não sei como tá essa informação, mas aparentemente o furacão Milton tem um irmão e ele pode chegar na nossa região logo após o furacão. Então, é muita coisa para pensar, a gente para de trabalhar, as crianças param de ir para a escola, a gente não tem a nossa vida normal durante esse tempo, sabe? É claro que tem temporadas que nada acontece, mas tem temporadas que acontecem quase todo mês. Então, eu amo essa cidade, mas nos preocupa muito sobre um futuro dentro dessa cidade, morando lá.
Isabela, a gente lamenta, inclusive, nessa situação, né? A gente não gostaria de trazer informações como essa, é preocupante, como você mesmo falou, da sua família que está aqui no Brasil, preocupada com você, você se coloca também, provavelmente, como você falou, no lugar dos seus pais, né? Então, a gente entende que é uma situação muito difícil, mas é importante a gente trazer esse alerta também, porque muitas pessoas são moradoras da sua cidade, que é a Tampa, que é, inclusive, onde a gente percebe ali que é o olho do furacão, vai ser realmente devastador, segundo os meteorologistas, e a gente traz, inclusive, esse alerta, né? Falando sobre alerta, você está mostrando também tudo em tempo real no seu Instagram. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse alerta que você tem feito, né, para as pessoas que moram aí também, para evacuarem. Muitas pessoas acabaram ficando e não levando essa informação, esse alerta a sério, né, Isabela? Sim, infelizmente tem. Eu não sei se são pessoas que não acreditam no furacão ou acham que são maiores do que essa força da natureza. Foi exatamente o que eu falei. Tudo pode acontecer e nada pode acontecer. A gente pode ficar sem energia por muito tempo, mas algumas pessoas estão mais preparadas do que outras. E eu não estava preparada de jeito nenhum para ficar lá. Por isso que a gente decidiu evacuar. Mas realmente, a gente tem que prestar atenção nas notícias, não achar que é bobeira. O pânico não ajuda de forma nenhuma, mas fazer as coisas com inteligência e pensando na realidade, não do que a gente acha que vai acontecer. Se o governo está falando saia, se está emitindo alerta que você mora perto da água ou que a sua região ela vai alagar, você vai ficar sem energia, é muito complicado. Existe uma informação que falam que se você está numa área que precisa ser evacuada e você não evacua, eles não te resgatam, porque são muitos resgates ao mesmo tempo. Então, se você está numa zona que você tem que evacuar obrigatoriamente, você não evacua, eles não voltam para te ajudar. Então é sua conta em risco, sabe? Eu espero realmente que todos fiquem bem, principalmente os brasileiros. Nós temos uma comunidade muito grande na Flórida, é a maior comunidade de brasileiros do país fica aqui na Flórida. Então a gente está se ajudando, tem grupos. Eu tô postando tudo lá no meu Instagram, chama A Garota da Flórida, tudo junto, para tentar postar em tempo real e mostrar como é que vai ficar aqui. Agora, atualmente, tá chovendo. O furacão, ele vai bater 2 horas da manhã nessa madrugada, lá em Tampa, que tá mudando um pouquinho pro sul, tá indo pra Sarasota, que é uma cidadezinha perto, ainda é em Tampa Bay, mas não atingir diretamente muda algumas coisas, muda um pouco a força dele. Por mais que ele seja muito grande, ele vai atingir uma região muito grande. Mas eu só espero que todo mundo fique bem. Continuem nos acompanhando o jornal, levem sério as notícias. E se precisarem de qualquer coisa, qualquer informação, eu tô ajudando as pessoas lá no meu Instagram, as pessoas estão me mandando mensagem, energia positiva. E é isso, agradecer a oportunidade de poder falar, de poder demonstrar e mostrar para vocês uma outra realidade, porque eu nunca tive um alerta de furacão na minha cidade, entendeu? No Brasil. Então, é interessante, mas ele é assustador ao mesmo tempo. Muito bem, Isabela. A gente te agradece, viu, por trazer essas informações valiosas aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada. A gente deseja muita sorte e que vocês consigam, né, se recuperar dessa catástrofe que assustou, né, não só vocês aí, mas o Brasil também. Muitas pessoas estão preocupadas do lado de cá também. A gente torce que dê tudo certo para vocês e eu te agradeço, viu, por trazer essas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada.